Olá pessoal, estou de volta com a pergunta 6, que é uma das maiores, né, em termos de resposta. Professor Haroldo Lima, de Letramento Digital, para quem faz nutrição e dietética nesse ano de 2021, no segundo semestre. A questão 6 ela é muito importante. As perguntas e as respostas vão vir com ilustrações, com imagens, tá ok? Então a questão 6 fala assim, ó. Quais são os conceitos básicos da informática para letra A, placa-mãe, letra B, memória RAM, letra C, memória ROM, letra D, discos, letra E, HD, disco rígido, letra F, sistema operacional, letra G, monitor ou tela, ou monitor de vídeo, letra H, mouse e letra I, teclado. Bom, vamos fazer aqui então uma varredura nesses conceitos, tá ok, gente? Eu começo então com a letra A, que é o conceito de placa-mãe. Placa-mãe, pessoal, é a parte mais importante que contém os principais componentes do computador, que é o CPU e a memória principal, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um exemplo de uma placa-mãe, né? Ó, essa pecinha aqui amarela, provavelmente é o local, junto com essa azul, é o local aonde se insere ou se coloca a memória RAM, tá? Nós chamamos essas duas pecinhas aqui, ó, essa com essa peça e essa com essa peça de slot. É aqui onde você pode colocar a memória RAM, que é essa peça aqui embaixo, ó, que aparece aqui. Então, elas são colocadas aqui. Geralmente, hoje, como é tudo baseado no dólar e caro, geralmente o pessoal coloca só uma memória RAM aqui, ó, para que o camarada, se quiser que o computador seja mais rápido, ele compre a outra, né, lá na lojinha de informática. Tá certo? Essas outras peças que tem aqui, ó, são peças da placa-mãe, né? Por exemplo, ó, isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui e isso aqui, parecendo torre, né, parecendo prédio, é o nome que nós damos para os resistores. O que são resistores? O nome já diz, que resiste, né? A energia elétrica passa por dentro e vai esquentando essas peças. Então essas peças são resistores. Bem aqui, ó, nós temos a pecinha aqui, que é uma espécie de bateria, que faz com que funcione a BIOS, né? Que é um pequeno sistema operacional que faz com que a tela do computador, quando é ligada, né, a gente consiga fazer as principais configurações do computador. Tanto para permitir que o computador seja iniciado pelo CD-ROM, que hoje não existe mais, né, pelo DVD, que também já não existe, e a maior parte do pessoal hoje faz instalação de sistema operacional pelo pendrive, né? Pela entrada USB, que nós chamamos. Tá ok? Então isso aqui é a placa-mãe. Letra B, memória RAM. O que é memória RAM? É um dos componentes do computador que ajudam na agilidade dos aplicativos ou programas. Então ele é a ferramenta que permite os aplicativos serem mais rápidos ou desenvolver mais rápidos, né? Os programas desenvolver mais rápido. Por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, o navegador, né? O antivírus. Depende dessa ferramenta aqui, ó, que é a memória RAM, para funcionar legal. Então, é um dos componentes do computador que ajuda na agilidade dos aplicativos ou programas. Mas se o computador for desligado, o seu conteúdo será apagado. Por isso é conhecida como memória temporária ou memória RAM, tá? Ou seja, só funciona enquanto o computador está ligado, tá? Depois que desliga, essa memória RAM aqui, ela não vai funcionar, ok? Descendo um pouquinho mais para vermos o que é memória ROM, vocês vão ver aqui, ó, o que é memória ROM, tá? Memória ROM. Vamos lá. Tá aqui abaixo, ó, para nós aí, ó, memória ROM. É esse equipamento aí, essa ferramenta aí. É um chip, né? Que não aceita gravações. Geralmente serve para mostrar informações sobre o fabricante da placa mãe do microcomputador.
Esse aqui então é a memória ROM. Esses dentes aí, ó, eles vão encaixar em algum lugar dentro da placa-mãe, tá? Ele só está ali para isso, para poder mostrar informações sobre o fabricante da placa-mãe, tá? Memória ROM. A quarta situação são os discos, né? O que é o disco? Os discos são usados para armazenagem, ou armazenar, né? As informações são considerados a memória de massa do equipamento, devido ao alto volume de informações que pode armazenar, como por exemplo, os CDs, que são esses aqui, os DVDs, né? Os pendrives, quem é que nunca teve um desse, né? Quase todo mundo tem um desse aqui, ó. Esse disquete, que é lá do tempo antigo, né? Lá para trás. E principalmente são equipamentos que nós chamamos de discos, tá? Eles, apesar de não aparentar, por exemplo, aqui ó, o disquete, dentro dele tem algo parecido com isso aqui, ó, de formato circular, tá? E o próprio pendrive, então tudo isso aí tá, é considerado disco. Na letra E, está falando aqui sobre o HD, o disco rígido. Essa peça aí, ó, tá? Se você aumentar um pouquinho aqui, ó, para olhar com calma, você vai reparar, né, que o disco rígido que fica dentro do computador, ele tem essas peças aqui, ó, o eixo, que é isso aqui, o disco ou prato, que é essa coisa maior aqui, circular, a cabeça de leitura e gravação, que é essa peçazinha aqui, ó, ela não pode estragar, senão o disco rígido ou o HD ele não funciona. Tem aqui o braço, tem aqui o atuador, que nós chamamos de atuador, o cabo que interliga cabeça ou placa lógica. E essa ferramenta aqui hoje, pessoal, ela já não está mais tanto em uso como antigamente, tá? Hoje se usa mais para você guardar dados, como por exemplo alguém que gosta de guardar lá no seu computador fotos, guardar vídeos, né? Hoje já se usa para que o computador seja 10 vezes mais rápido o disco rígido chamado SSD, que no caso aqui da nossa apostila não tem um exemplar, tá? É tecnologia nova de 2015 para cá, tá ok? Tem aí 6 anos, tá? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para o zoom que nós estávamos, que era 90, 80, né? Em que a gente estava aqui mostrando para vocês o conceito de disco rígido. Mas aqui embaixo, ó, a gente tem um conceito de sistema operacional. Fundamental entender isso daí, tá? Sistema operacional, vamos ver aqui o conceito dele. Qual é o conceito de sistema operacional? São softwares destinados à operação do computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e os outros programas, né, normalmente utilizados, o que permite que esses programas possam ser executados. Qual é o exemplo, né, quais são exemplos de sistemas operacionais? Nós temos o Linux, na versão Linux Mint, temos o Ubuntu, temos o Windows XP, que já está em desuso, né? Temos o Windows 7, que está em desuso também, parou de ser dado suporte para ele em 2016. E temos agora o Windows 8, o Windows 10 e agora, mais recentemente, o Windows 11, tá? Então aqui, sistema operacional Windows. Temos o Android, que funciona nos celulares, smartphones, né? E temos o iOS, que funciona nos iPhones, né? Lá do Steve Jobs. E aqui os Macs, que é o sistema operacional para aqueles computadores, notebooks, que tem aquele símbolo da maçã, tá? Depois do sistema operacional, tem um conceito aqui de monitor de vídeo ou tela. É nele que podemos ver tudo o que está ocorrendo no computador, como agora, né? Você está olhando para um
com a tela de monitor, quer seja ele um notebook, quer seja ele um desktop, quer seja ele um tablet ou mesmo um celular. Então, o monitor ali do celular, o monitor, a tela do computador, a gente dá esse nome, né? É nele que podemos ver tudo que está ocorrendo no computador, ok? Temos aqui o mouse do computador, mouse em inglês é rato, né? Serve para substituir o teclado em muitas aplicações de deslocamento de tela. Então, por exemplo, essa barra de rolagem que eu faço assim, ó, que vou e volto, né? Quem faz esse trabalho é o mouse. E ele é muito bom também para quem trabalha com jogos, tá ok? Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui o outro conceito, né? Outros conceitos. Temos aqui o teclado, o desenho do teclado aí, né? É através dele que nós fornecemos os comandos para que o computador realize uma determinada tarefa, seja para escrever um texto, executar um programa ou anular uma operação. Tá ok? Então se encerra aqui com vocês a videoaula da pergunta 6. Até a próxima.